Olá meu amigo caroneiro, olá minha amiga caroneira. Aqui quem tá falando é o Felipe Macanhão. E hoje nós estamos para mais um episódio aí do Carona do Empreendedor. Hoje nós vamos entrevistar um cara aqui que vou fazer aqui uma propagandinha primeiro, porque é o seguinte: eu, como sou formado em Educação Física, alguns de vocês não sabem, mas sou formado em Educação Física, amo esporte de paixão, e meu sonho com certeza é tentar vincular, né, o esporte com o que eu faço hoje já. Opa, deixa pra depois. E, pô, o Rafael foi um cara que conseguiu fazer exatamente isso, né? Conseguiu vincular o esporte, conseguiu vincular a parte de motivação. Então, pô, sou teu fã, ainda vou conseguir fazer o que você tá fazendo aí. Valeu. Rafael, se apresenta pro pessoal aí. Então, pessoal, meu nome é Rafael Bonato, eu sou atleta de ultramaratonas e tenho uma rede de academias na cidade de Curitiba, graças ao esporte, né? Foi que eu consegui ter as academias. Então hoje tenho aí mais de 200 funcionários e uso muito da experiência que eu tive no esporte no meu meio de trabalho hoje, né? Tenho que liderar muita gente, então nada melhor que o esporte para ensinar a gente como que faz. Mais de 600 quilômetros de muito esforço. O ultramaratonista Rafael Bonato saiu hoje aqui de Foz do Iguaçu. Contagem regressiva no Mirante das Cataratas e lá vai ele. A próxima parada agora será em Céu Azul. Até lá são 104 quilômetros pela BR-277. Rafael passa também por Ibema, Virmont, Guarapuava, Ponta Grossa, para só então chegar à capital a tempo para a Maratona de Curitiba. Isso é muito legal, né? Cara, como o esporte pode ensinar você. Eu atualmente estou praticando tênis, cara, e eu acho muito legal ver no tênis isso, né? Tipo, a parte psicológica ali, como, né, às vezes o adversário começa a acertar várias bolas seguidas em você e daí você começa a ficar meio nervoso, isso altera teu psicológico, isso altera também a tua forma de jogar. Cara, é muito interessante o esporte e realmente ensina muito. É verdade, a corrida, no meu caso, é atletismo, né? Uhum. Mas a corrida também te ajuda a ser resiliente, né? Aguentar o desafio, tem hora que tá doendo, é que nem o cara tá acertando bolinhada lá em você e a tua perna começa a doer. Pronto, a vontade de desistir existe, mas não dá pra parar, né? Então, fazer o quê? Tem que continuar. Corrida, inclusive, cada prova que você faz aí, são provas muito longas. Até fala pro pessoal mais ou menos a quilometragem que você faz aí. Então, esse último desafio que eu fiz o Caminho da Fé, saí correndo lá de Sertãozinho, no interior de São Paulo, vim até Aparecido do Norte, foram 600 quilômetros correndo, deu uma semana por montanhas, foi bem interessante, mas já fiz provas aí de 217 quilômetros no Vale da Morte, por exemplo, na Califórnia, 27 maratonas em 27 dias seguidos nas 27 capitais do Brasil. Isso mesmo! Rafael Bonato correu 27 maratonas em 27 dias seguidos nas 27 capitais brasileiras. Correr de Foz do Iguaçu até Curitiba, correr na África do Sul, enfim, diversos países. Então, foram vários desafios, né? Cara, eu acho engraçado o seguinte, que eu já tenho uma preguiça de ir de carro pra Foz do Iguaçu. Eu também, eu prefiro vir a pé, cara. Pois é, você é a única pessoa que pode dizer, não, eu prefiro vir a pé, até já fiz esses dias, qualquer dia eu faço de novo. É verdade, porque, pô, eu já fui algumas vezes de carro pra Foz do Iguaçu e me motiva muito mais ir a pé, correndo num desafio, do que de carro, porque é longe. Cara, e me conta o seguinte, da onde que surgiu, acho que o pessoal deve ficar muito curioso com isso, da onde que surgiu essa ideia, cara? A ideia de Foz, especificamente? De Foz. Cara, boa pergunta. Pouca gente me faz essa pergunta, Felipe. Essa ideia, por incrível que pareça, surgiu porque eu morava num conjunto habitacional ali no bairro do Pilarzinho quando eu era criança. E logo que eu comecei a ser alfabetizado, não tive uma infância milionária, também não fui pobre, mas assim, não tinha tudo que eu queria. E lá nos meados dos anos 80, né? Uhum. E quando eu aprendi a ler, eu tinha uma placa na frente da minha casa que apontava Foz do Iguaçu. E eu perguntava ao meu pai, mas onde que é Foz do Iguaçu? Meu pai falava, é muito longe. Eu ganhei uma bicicleta. E eu não quis fugir para Foz do Iguaçu com a bicicleta. Minha mãe queria me matar, cara. Mas enfim, tentei fugir de casa indo para Foz do Iguaçu. Então foi isso que... Depois um dia eu falei, pô, um dia eu vou até essa cidade. E a primeira vez que eu fui para Foz do Iguaçu foi essa vez que eu voltei correndo a pé. Fui de avião e voltei correndo a pé. Foi de avião, viu que era rapidinho e falou, não, dá certo. Mais ou menos, né? Era meio longe o troço. Cara, e eu acho muito legal isso. Eu lembro o seguinte, inclusive aconteceu um negócio muito engraçado aí, que eu assisti a palestra do Rafa, né? Achei muito massa, né, a palestra.
E inclusive um pouco depois, né, um cliente me ouviu ali na rádio e falou: cara, você precisa entrevistar o Rafael, o cara é muito massa. E eu lembro o seguinte, quando eu ouvi você na palestra falando, né, que você tinha feito, e você já vai contar um pouquinho mais sobre isso, que você fez 27 corridas em 27 dias e 27 cidades. Isso, foram 27 maratonas, 27 maratonas, isso, não era 27 corridas. Nas 27 capitais do Brasil. Foi uma logística absurda, assim, porque a malha aérea aí do Brasil, a viária não seria possível, né? Lá na Amazônia não conseguiria. Mas a ideia também foi inspirada num ultramaratonista americano que fez 50 maratonas em 50 dias em 50 estados americanos. Só que ele tinha um motorhome, então ele conseguia ir de estado em estado fazendo as corridas. E eu não, eu tinha que voar. Parece ser mais fácil, mas é muito mais difícil, porque é muito longe. Por exemplo, uma vez eu peguei um voo achando que era perto, porque não tinha muita noção. Sei lá, de Porto Velho, em Rondônia, fui até Macapá, no Amapá. Era a logística que dava, sei lá, 7, 8 horas de viagem o negócio. Cara, não quero te dizer nada não, mas acho que não tem nada fácil sobre isso. Nem a parte logística, nem a parte de correr. Realmente foi um desafio muito difícil, mas já teve vários bem mais difíceis. Esse, por exemplo, do Caminho da Fé agora, foi bem mais, fisicamente falando, ele é muito mais difícil. Eu acho, né, pelo menos. Cara, eu acho assim, ó, até de todas essas corridas aí que você fez, qual que foi o momento mais difícil que você passou? Olha, depende muito, cada prova tem o seu, mas momentos difíceis mesmo foi no Discovery Channel, quando eu tava gravando o desafio Discovery. Câmera na perna, isso a gente vai carregar minha bike um pouquinho, essa região aqui interna da coxa. Eu tenho consciência que a força tá na cabeça, que a gente não tinha água, não tinha comida, era sobrevivência, né? Então a fome, a sede, o isolamento ali, alguns dias seguidos, aí o bicho pega. Mas esse último desafio do Caminho da Fé também teve um momento bem difícil, porque eu fiz ele todo sozinho, né, com uma mochila nas costas, fazendo todo o caminho, então foi extremamente complicado o negócio. Esse do Discovery, acho que vale a pena você contar um pouquinho pro pessoal. O que foi esse desafio do Discovery que você fez? Então, foi um desafio chamado Desafio Discovery, que eles queriam saber quem era o Discovery Man na América Latina. E aí fizeram um processo seletivo no Brasil, em toda a América Latina. Eu acabei me classificando aqui no Brasil, ganhei, e fui para o México. E aí era uma competição, onde eles jogavam a gente de um helicóptero e nós tínhamos que sair de lá, nadando, correndo, pedalando, remando, fazendo qualquer coisa para chegar nos pontos que eles que tinham lá, os pontos de controle, e valia um prêmio de $40 mil. Então, os 16 melhores atletas da América Latina estavam competindo por um baita prêmio, né? Então a gente tava meio que se matando mesmo. Meio que se matando, e também se você não fizesse direito o negócio, você não ia sair com vida. Era perigoso, realmente. Quem vê na TV ali acha que tem a gente tem um dispositivo de segurança, algumas coisas. Mas, cara, se der uma zica, você vai pra fita. Vai morrer. Vai morrer, não tem muito o que fazer, não. Cara, vou te falar que, ó, eu geralmente tô acostumado a dirigir e conversar, mas, hoje peguei um lugarzinho meio difícil aqui, cheio de entrada. Mas beleza, ainda... Pelo menos estamos perto do Parque Barigui aí, ó, Curitiba. Bom, vamos lá, voltando à situação. Rafael, eu quero que você conte um pouquinho mais específico, assim, dessa prova que você fez de 27 maratonas em 27 dias, que eu, particularmente, achei muito interessante isso, tá? Achei muito interessante. Eu, inclusive, né, já tô dando uma promessa pro pessoal aqui, comentei com você antes. Na hora que eu ouvi você falando isso, na hora que eu ouvi você contando, eu falei, cara, isso me inspirou demais. E um dia eu quero fazer um negócio parecido, assim, sabe? Pô, não correndo, porque, pô, eu não corro nem... Eu teria que fazer 5 km em cada cidade pra aguentar alguma coisa, e olha lá ainda. Então, as 27 maratonas foi um projeto que eu comecei a trabalhar com palestras motivacionais em 2009. Né? Eu comecei a ser contratado muito pelas empresas para falar sobre superação, desafios, planejamento, estratégia, liderança, enfim, tem alguns temas de palestras aí que eu até hoje ministro, né? E quando o negócio começou a ficar legal, assim, que eu falei, pô, isso aqui vai virar um negócio, vai ser um negócio bom para mim, eu resolvi fazer esse projeto, que era um projeto que envolveria, na verdade a minha ideia foi falar depois sobre planejamento estratégico, que é a logística, tudo que envolve fazer essas 27 maratonas. Então foi por isso que eu resolvi fazer. Pelo esporte, que eu adoro correr, é o que eu sei fazer da minha vida, tudo que eu tenho na vida eu consegui graças à corrida,
mas também para depois vender essas palestras para as empresas e poder compartilhar a ideia com os executivos. Então foi assim, eu saí correndo de Florianópolis, e no outro dia foi Porto Alegre, no outro dia foi Campo Grande, Cuiabá, Manaus, Porto Velho, e foi em todas as capitais. Eu tinha que correr de manhã bem cedo, pegar um avião, chegar no mesmo dia, se possível, dormir alguma coisa e correr de novo. Então era complicado, né? E eu achei interessante, né? Você falou da logística de você conseguir o voo no dia que você queria, né? Já teve que arrumar essas reservas para dar tudo certo. Mas o que eu acho complicado, poxa, imagina lá depois da, sei lá, da quinta, da 10ª maratona que você faz, pô, ainda tem que ficar naquele espacinho pequeno do avião ainda. Teve um voo que foi... Teve um voo que foi mais longo, assim, que foi pro Amapá, né? Que eu saí do Acre e fui para Amapá. Que esse voo parou de Rio Branco, foi para Porto Velho, se não me engano, depois Manaus, depois Belém, depois Macapá. E aí foram, sei lá, 10 horas voando, assim, aeroporto e tal. Ali o bicho pegou, e sem comer direito. Então chegava em 2 capitais, eu nem dormi. Eu desci direto do avião, deixei a mala no próprio aeroporto e saí correndo. Foi Porto Velho e Macapá. Caramba. Foi bem louco. A pegada foi forte. A gente sempre fala que o principal do esporte é você conseguir se alimentar bem, conseguir descansar. E nesse aí realmente foi um grande desafio, né? E aí envolve muito treinamento de uma vida toda para você não ter que... Como é que eu falo? Eu sou um cara acostumado a correr sem me hidratar muito e sem comer muito, né? Então foi isso que eu fiz. Eu mandei brasa, usei toda a experiência que eu tinha aí de uma vida de treinamento e taquei pra frente, sem parar. Legal, vamos usar agora a vinhetinha aqui do Momento de Sabedoria. O Momento de Sabedoria, Rafael, é um momento que a gente tem assim pra você dizer assim, o que você aprendeu de mais importante, passar para esses empreendedores novos, para essas pessoas que estão começando, né? Vamos dizer, informações super importantes que às vezes demoramos anos para aprender. E todos esses projetos que você fez, né, exigiram, como você falou bem ali, uma logística tremenda, né? Seja esse que você fez por último agora, né, do caminho, como é que chama? Caminho da Fé. Caminho da Fé, eu ia falar da Caminho da Peregrinação. Também, é uma peregrinação, né? Então, o Caminho da Fé, esse que você fez de Foz, do Caminho da Morte, tudo isso todos esses projetos que você fez, o que você aprendeu de mais importante que você pode compartilhar com o pessoal aí? Então, eu até vou falar, eu estou escrevendo um livro, chama Transformando Seus Caminhos, Desistir Não É Uma Opção. Eu acho que esse próprio título é o que eu aprendi de mais importante, porque desistir não é opção. A gente não tem a opção de desistir das coisas, a vida está aí, você só vai desistir o dia que você não estiver mais aqui entre nós. Então, as empresas, ou na vida pessoal, profissional, as pessoas, na minha opinião, desistem muito facilmente diante dos obstáculos. Então, eu acho que o que eu mais aprendi é resiliência mesmo, é você persistir, você continuar no caminho, aquilo que você realmente acredita, não parar de perseguir os seus sonhos. E na minha visão, eu acho que muita gente deixa de conseguir as coisas na vida porque para pela metade, no primeiro obstáculo. E infelizmente o que acontece é uma má notícia para as pessoas, que as pessoas e o mundo não estão aqui para te ajudar, estão aqui para te complicar, entendeu? Então você tem que ter noção disso, estudar muito o que você quer fazer, ter planejamento, ter disciplina para cumprir. Então na minha cabeça, eu sempre quis ter um negócio, né? Eu falava, pô, eu tô correndo, mas eu preciso gerar mais renda e gerar renda para mais pessoas. E hoje tem uma rede com 4 academias, chama Estúdio Corpo Livre, somos em 220 profissionais atuando, é uma rede legal de Curitiba. Nós oferecemos aula de natação, hidroginástica, cross-trainer, spinning, musculação, grade completa de ginástica, pô, um negócio muito legal. Que tem muita gente envolvida, então é muito legal hoje você saber que quantas e quantas famílias dependem do teu sucesso. Então isso também é uma motivação a mais para você não parar de correr atrás dos sonhos, né? Cara, é extremamente interessante, cara, extremamente interessante. E eu vejo assim, uma das coisas que é muito complicado hoje, principalmente para o jovem, né? Não que as pessoas mais velhas não tenham isso, mas essa semana eu fui conversar, né, com um grupo de jovens aí de uma empresa. E eles estavam começando um processo de mentoria, né? Jovens orientando outros jovens. E eu fui perguntar, né, qual é a característica desses jovens ali que vão passar pelo processo de mentoria. Eles falaram, eles são ansiosos. Eu falei, nossa, realmente, os jovens são ansiosos. Mas o que implica isso?
Não, eles são ansiosos, eles querem crescer muito, né? Eles são muito determinados, eles são comprometidos, mas eles querem crescer e eles querem crescer rápido. Então eu acho que muitas vezes a gente é tão ansioso que a gente não tem paciência, né? Construir toda essa logística, fazer com que esse projeto que você está falando, tanto as corridas quanto a própria construção da academia, a construção, né? Você como palestrante também, são coisas que levaram tempo, que não aconteceram do dia para a noite. Muitos anos. Foi uma vida, na verdade, né? Foi desde que eu comecei a correr com 6 para 7 anos de idade e fui conseguir ter alguma coisa depois de quase 30 anos, né? Eu já tô com 38, mas 4 anos que eu tô com as academias. Mas veja quanto tempo, e eu sinto isso no mercado, vou falar do meu mercado, né? Mas eu sinto exatamente isso, que o jovem ele vem com muito potencial, mas sem a experiência de vida necessária e querendo dar os passos maior que as pernas. Então, eu sinto isso bastante. Eu faço MBA hoje em gestão na FAI, e eu tenho uma turma que eu estou participando agora que são de jovens, aí, de estratégias de marketing e tal. E o pessoal dá para notar a ansiedade deles, o querer fazer mais rápido, né? Que a gente, logicamente, as exceções existem. Claro. Eles olham lá o Zuckerberg lá do Facebook e acham que todo mundo vai ser ele. Mas lembrem-se que o Neymar tem 1 bilhão, né? Então, claro. As pessoas têm que construir um caminho. Não estou dizendo que o jovem não vai conseguir. Ele vai conseguir, talvez, muito mais rápido que a minha geração. Mas sem um caminho, as coisas não vão acontecer do dia para noite. E às vezes a gente não vê, né? Que nem você falou, quantas pessoas falharam. A gente falou do Zuckerberg e do Neymar, 1 em 1 milhão, 1 em 1 bilhão. Mas... E aquele resto, né? Das pessoas que tentaram e não conseguiram fazer dar certo. Sabe uma coisa, Felipe, que eu falo nas minhas palestras? Que eu perdi muito mais corridas do que eu ganhei. Agora, eu tive que perder bastante para poder ganhar, né? Até porque, engraçado, né? Mas o ser humano sempre quer ganhar. Claro, normal. Só que quando você faz alguma coisa pela primeira vez e já dá certo nessa primeira vez, você fala, pô, já estava preparado para isso. Fácil, né? Tá fácil. Isso? Era isso. Poxa, às vezes, quantas vezes, né, foi fazer uma prova, né, ou foi participar de alguma coisa e conseguiu de primeira e falou assim, putz, fácil. Então você não aprende nada quando você vence de primeira, quando você vence fácil. Então eu acho que o mundo é muito legal dessa maneira e a gente tem que entender que o mundo é dessa maneira e a gente tem que começar a trabalhar, né, nós mesmos. Porque, realmente, quando você faz alguma coisa e essa coisa não dá certo, aí que você aprende. Aí você fala, puxa, mas espera aí, o que deu errado? O que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito diferente? O que eu poderia ter feito a mais? Como eu poderia ter me preparado a mais para isso? Isso faz você crescer, né? E tem um outro detalhe desse mercado atual, que os jovens são muito introspectivos com a internet hoje. Eles acham que tudo que está ali serve. Só no virtual. Só no virtual. Eu acho que essa experiência de trabalhar em equipe também e aprender com o erro dos outros também te adianta o caminho. Você não precisa ficar errando também a vida inteira. Você vê alguém errar, aprenda a lição do mesmo jeito. Então... eu acho isso muito importante também, esse contato pessoal que a gente está perdendo, infelizmente acaba que traz alguns prejuízos aí para essa geração também. Isso que eu acho uma coisa muito legal, sabe, principalmente do Carona. Isso foi uma das coisas que me motivou muito a fazer esse programa, que hoje em dia a gente vê muita história de sucesso, a gente vê muita história fabricada e a gente vê só o lado bom das pessoas, né? Então às vezes a gente vê algumas histórias de alguns empreendedores aí no YouTube, na TV e tudo mais, e a gente vê só os caras que deram, só a parte boa, os caras que deram muito certo, mas às vezes falta uma conversa franca, assim, pô, qual foi a maior dificuldade que você teve? Você teve dificuldade? Pô, e a gente começa a conversar e muita gente fala assim, pô, eu passei perrengue, cara. Eu sou um empresário bom hoje, mas cara, eu vendi minha casa pra isso e moro numa casa alugada. Vendi meu carro pra isso porque eu queria seguir meu sonho. Rafa, eu vou aproveitar aqui já, né, vou te dar um espaço, né, mas já convidando o pessoal, né, para conhecer a Academia Estúdio Livre, né? Isso aí. Estúdio Corpo Livre. Estúdio Corpo Livre. Site www.estudiocorpolivre.com.br. Entrem lá, tem uma semana de aula experimental grátis para quem estiver nos assistindo aí. Podem retirar o seu voucher lá no próprio site e compareçam em qualquer uma das nossas 4 unidades. Fiquem à vontade. Para o pessoal que é empresário que está ouvindo aí também, que gostou da mensagem do Rafael, né, tá disponível para contratação, para palestra também. No Facebook mesmo, Rafael Bonato com 2 T's, Rafael com PH, Bonato com 2 T's, ou no Instagram, Ultra Bonato. Tem meu site também, rafaelbonato.com.br. É fácil de me achar, cara. Fica tranquilo. É fácil.
procura no Google lá. Digita meu nome no Google, que com Rafael com PH Bonato com 2T, que você vai mexer. Fique tranquilo. Rafael, obrigado pela tua atenção, obrigado pela tua presença aqui no programa. Acredito que foi extremamente valioso para todo mundo que está assistindo. E, pô, mais do que tudo para mim, né? Porque essa semelhança entre esporte e negócios, eu adoro. Bom, obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Deixa aí à disposição. Meu e-mail é contato@rafael.com.br. Quem tiver alguma dúvida, sugestão aí, também quiser vir visitar as academias. Enfim, estamos aí à disposição do pessoal aí. Muito legal a ideia também, adorei participar. Bem maneira a ideia. Cara, show de bola mesmo, parabéns. Eu já tô tendo outras ideias aqui. Quem sabe eu posso fazer o carona, 27 dias em 27 cidades. Alguma coisa assim, eu vou bolar alguma coisa. Aí eu vou querer royalties. Agora me pegou, puta, ainda gravou em vídeo essa coisa, né? Isso aí, Rafael. Valeu, Felipão. Obrigadão, cara. Obrigado. Até mais. Valeu, até o próximo programa.